Autossuperação. O que é isso? O que é preciso fazer para se autossuperar? A autossuperação está no quê? É algo físico? Do ser humano ultrapassar os limites do seu corpo? É algo intelectual? Dele superar os limites do seu intelecto e alcançar uma inteligência que vá para além do que ele possa imaginar? Nisso está a autossuperação? Não. Está na humildade, né? Porque muitas pessoas são escravas da sua vaidade. Muitas pessoas não conseguem evoluir por causa da sua vaidade. A maior parte das pessoas é assim. Então, o grande empecilho na vida das pessoas é a vaidade intelectual, a vaidade física da pessoa que só se preocupa com a beleza, da pessoa que quer ser a mais inteligente de todas, acreditando que só ela sabe. Então, tudo isso são pedras no caminho do ser humano, que impedem a sua evolução espiritual, que impedem o prosseguimento da sua caminhada. E é preciso se libertar disso tudo. É nisso que está a autossuperação. Em nós nos libertarmos da nossa vaidade, da nossa arrogância, porque a nossa vaidade, ela nos limita. Só os vaidosos que não enxergam isso, porque a vaidade deixa as pessoas cegas. Elas não enxergam para além da vaidade, não conseguem perceber o quão grande é o universo e o quão pequenos são os seres humanos diante do todo. Uma pessoa vaidosa acaba se apequenando, por mais que ela não se dê conta disso, porque consegue enxergar apenas a sua mente e os seus sentidos corporais. Uma pessoa vaidosa se deixa orientar por isso e não pelo espírito. Mas quem desperta o seu espírito e passa a enxergar a vida para além do intelecto e para além dos 5 sentidos, enxerga algo muito maior do que os vaidosos enxergam. E quem desperta o seu espírito não se preocupa mais com essas coisas, mas procura sentir dentro de si as reverberações do universo, as suas ressonâncias. Procura entrar em conexão com as leis espirituais. Não se preocupa com os outros, em aparentar alguma coisa diante deles, porque um espírito desperto se preocupa apenas com a sua evolução espiritual, com a conexão com a energia universal. É disso que o ser humano precisa para se tornar forte nessa vida, para ele ser dono da sua própria vida, não se preocupando tanto com a opinião dos outros, com os modismos, as tendências, os grupos. Tudo isso acaba reduzindo a visão existencial do ser humano, porque ele se prende à terra por causa dessas coisas, mas principalmente por causa da sua mente e dos seus 5 sentidos. E um espírito desperto enxerga a vida para muito além desses crivos mentais e corporais. Então, a vaidade ela está na mente e no corpo do ser humano. E muitas pessoas, atendendo e se tornando escravas da vaidade, buscam a autossuperação através da vaidade, o que é uma loucura. Aquele que trabalha pela sua vaidade, trabalhando apenas para a sua mente e o seu corpo, jamais vai conseguir se autossuperar, porque a autossuperação está na humildade. Daquele que desperta o seu espírito e vive espiritualmente, utilizando a mente e o corpo apenas como instrumentos e não como algo em si mesmo.
não como algo em si mesmo. Os vaidosos consideram a mente e o corpo como algo em si mesmo e colocam isso acima de tudo e se tornam idólatras da sua própria vaidade. E tudo isso precisa ser superado pelo ser humano. É nisso que está a autossuperação. No despertar do espírito, quando ele desperta, ele se conecta ao mundo espiritual, recebendo dele as energias espirituais. E quem tem isso dentro de si, enxerga a vida para muito além da vaidade, para muito além do intelecto e do corpo. Onde o espírito desperta, o ser humano se supera a si mesmo, se libertando dos crivos mentais e corporais. Isso não significa que a mente e o corpo devem ser relegados, mas utilizados pelo espírito. A intuição é que deve governar tudo isso. Então, sim, o ser humano se liberta, se torna livre, se liberta da vaidade, se liberta das aparências. Então, a autossuperação, ela está na consciência espiritual, está no despertar espiritual. Quem uma vez desperta espiritualmente se supera a si mesmo, derrota e vence a sua vaidade e se torna livre. Mas a maior parte das pessoas busca a autossuperação na própria mente e no próprio corpo. E essas pessoas vão se prendendo cada vez mais à vaidade, na ilusão de estarem se auto-superando, sendo que não superam coisa alguma, vão se escravizando cada vez mais às suas limitações, que surgem por causa da vaidade. A vaidade limita o ser humano e por isso ele tem uma visão unilateral da vida e não consegue crescer espiritualmente. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!